Olá, toda luta tem um prazo de validade e o Salmo 30 nos fala sobre isso. Mas para falar um pouquinho sobre o Salmo 30, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o vídeo anterior. No vídeo anterior, eu tive uma emoção muito forte, eu acabei chorando bastante e algumas pessoas ficaram preocupadas, como se aquele choro ele fosse de saudade do meu filho e de desespero. E eu gostaria apenas de esclarecer. Sim, tinha saudade ali do meu filho envolvido, mas não tinha nenhum desespero, não tinha nenhum sofrimento. Mas tinha uma coisa muito mais importante do que isso. Eu não costumo escrever roteiros, como eu falei, eu penso naquilo que eu vou falar e aí começo a falar. Mas ontem, de forma especial, como eu tinha tido algumas conversas importantes, eu quis escrever alguma coisa para que ficasse claro para mim o que é que eu ia falar. Enquanto eu escrevia, eu conversava com Deus. Enquanto eu conversava com Deus e meditava no verso que eu compartilhei ontem, de que o nosso Salvador, ele se compadece de nós porque ele sofreu a medida de todas as coisas. Então, enquanto eu orava sobre isso, eu agradecia a Deus porque ele deu o seu filho para que viesse nos salvar. E que grande amor é esse a ponto de dar o seu filho? Isso me deixou perplexo pela imensidão desse amor. Por mais que eu conhecesse a história da salvação através de Cristo Jesus, mas assim, ontem, de forma especial, eu consegui compreender um pouco melhor o tamanho desse amor. E isso me deixou assim, entregue a Deus. Entregue não no sentido negativo, mas entregue como se eu tivesse tirado todos os meus fardos, todas as minhas lutas e entregado para Deus de fato, falando: Senhor, carrega para mim. Então, se o Senhor se compadece, o Senhor sabe o que eu estou passando, carrega isso junto comigo. E aquilo foi muito bom para mim. Então, enquanto eu escrevia, eu pensava sobre isso, eu orava sobre isso, e eu chorei enquanto eu escrevia, me entregando a Deus, conversando com Deus. E quando eu fui expor isso no vídeo, a emoção transbordou novamente. Então, assim, não eram lágrimas de desespero. Sim, existia saudade do Thomas ali, mas mais do que isso, eram lágrimas de entrega, verdadeiramente. E por que entrega? Porque Salmo 30, ele é um salmo, depois leia o salmo inteiro, mas ele é um salmo que Davi, ele fala como que Deus converteu a sua luta, o seu sofrimento em alegria. No final do verso ele diz até que ele tinha motivos de tristeza, mas agora ele tinha motivo até para dançar de alegria. Mas o verso-chave, é o que está no versículo 5, ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o que isso nos mostra? O que isso nos diz? Nos diz que toda luta, toda dor, todo sofrimento, ele tem uma data de validade. Mas que a alegria, que é a promessa de que Deus nos faz, ela é para a eternidade. Então, temos motivos de nos entristecermos, de lutas, de sofrimento aqui? Temos, mas todos eles têm data de validade. E isso é importante nós sabermos, porque isso não é só para mim, isso é para você também, porque eu tenho as minhas lutas, mas você tem as suas lutas. Todos nós temos as nossas lutas. E é difícil comparar uma luta com outra, porque talvez aos nossos olhos a gente pode comparar: bom, esse daqui perdeu o filho, ele está sofrendo X. Esse daqui perdeu o irmão, está sofrendo Y. Aquele ali perdeu o emprego, está sofrendo Z. Mas na verdade, para quem está passando pela luta, toda luta é dolorosa. Toda luta é difícil. Toda luta causa dor. Então, aos olhos de quem está fora da luta, a gente consegue falar: esse aqui está sofrendo não tanto quanto aquele. Mas para quem está passando, a luta é luta. A dor é dor, o sofrimento é sofrimento. Mas em cada uma dessas situações, o nosso Salvador se compadece de nós, porque ele viveu e experienciou a medida de todas as coisas. E ao meditar sobre isso ontem, eu fiquei muito, muito emocionado, de fato, pelo grande amor, pela imensidão do amor que Deus tem por mim e tem por você também. Nós temos um ditado aqui no Brasil, né, muito conhecido, que fala que a gente consegue dar jeito para todas as coisas, a gente só não consegue dar jeito para a morte. Mas a verdade é que Cristo, ele venceu a morte. E se Cristo venceu a morte, que é a coisa que nós dizemos que nós não conseguimos dar jeito,
Para todas as outras coisas a gente consegue dar jeito, mas para a morte não. Mas Cristo venceu a morte, então se até para isso Deus dá o jeito, Deus consegue consertar qualquer outra coisa também, se nós permitirmos. A verdade é que muitos de nós nos agarramos no nosso sofrimento de tal forma que nós não queremos abrir mão do nosso sofrimento. E isso é uma luta complicada. Existem lutas que, se nós tentarmos lutar sozinhos, vai ser difícil. E o que nós precisamos fazer é permitir que Deus lute essas lutas conosco. Então eu e minha esposa, nós permitimos que Deus lutasse isso conosco, e nós temos tido momentos de alegria, momentos de felicidade. Cada vídeo que a gente vê do nosso filho, a gente fica tão feliz pelos momentos que nós tivemos com ele, na certeza de que ele está guardado em Deus, na certeza de um reencontro. E como eu disse, em algumas situações a gente olha alguma coisinha e lembra dele e fala: oh meu Deus, que saudade do meu filho, Pai. Me ajuda nesse momento. E Deus tem nos ajudado. Então agradeço demais a todos que têm orado por nós, agradeço a todos aqueles que têm chorado conosco também. Mas eu queria esclarecer que o objetivo desses vídeos, e em algum momento eles foram terapêuticos para mim, sim, mas eu não quero que você pense que nós estamos enfrentando um luto sozinhos, em desespero, em sofrimento, em dor. Não, esse processo de luto eu já entendi, eu já falei para você, já falei com outras pessoas, e eu sei que é uma coisa da vida, é uma luta que a gente vai ter o restante da vida, mas até isso tem uma data de validade também. E a alegria ela é eterna, mas a alegria ela já vem para agora, eu não preciso esperar mais no final. Deus ele tem nos dado a alegria de ter a certeza de que o nosso filho está guardado e de que nós podemos viver em paz. Vamos ter as lembranças, vamos ter os momentos que a gente vai refletir sobre isso, mas nós estamos bem. Então agradecemos a oração de cada um, mas eu quero deixar claro que Deus também se preocupa com o seu sofrimento. E talvez você possa olhar e falar: meu sofrimento não é tão grande assim que outras pessoas precisem ficar sabendo. Talvez não precisem, talvez você não precise gravar um vídeo, escrever um livro, divulgar por aí, mas você pode contar para aquele que conhece todas as coisas. Quem sabe Deus está esperando que você abra o seu coração também para permitir que Ele trabalhe contigo também. Porque a tristeza e a luta, ela precisa ter uma data de limite. Ela tem, mas a alegria, ela é para a eternidade. Então, eu estou gravando aqui de noite e, como o verso diz, né, o choro pode durar uma noite. Amanhã é um novo dia, com novas experiências, novos momentos, novas situações, e a alegria pode vir pela manhã. Então, usando essa alegoria, né, que a Bíblia traz, que possamos também permitir que esse amanhã chegue para nós. Não lute a sua luta sozinho, e se hoje você está em choro, se hoje você está em pranto, saiba também que existe alguém que pode te consolar, não só te consolar, mas alguém que sofre contigo. Assim como o Salmo 23 diz, que mesmo que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não estaríamos sozinhos, porque Ele estaria conosco. Que nós não venhamos a nos agarrar então aos nossos sofrimentos. Nós possamos abrir mão dos sofrimentos. Talvez as lutas elas permaneçam, mas eu posso lutar agora sem sofrimento, eu posso lutar sem desespero. Então, eu gostaria de esclarecer para vocês, eu e minha esposa, nós não estamos mais desesperados. Na verdade, eu acho que nós nunca estivemos desesperados, nós não estamos sofrendo. Nós sentimos falta, sim, e sabemos que sentiremos falta até o reencontro, porque a saudade é isso, a saudade é não a pessoa, objeto da saudade, não estar presente ali. Eu não tenho saudade da minha esposa, porque ela está aqui comigo. Eu não tenho saudade daqueles que estão aqui. Eu tenho saudade daqueles que não estão. Mas a promessa do reencontro, ela nos dá alegria e essa certeza. E eu gostaria de, nos próximos vídeos, explicar um pouco mais sobre como eu e minha esposa, nós conseguimos passar por isso, qual foi o processo que nós tivemos para chegar no momento ali de despedir do nosso filho. Por que nós estávamos tão em paz? Por que isso não nos abalou a ponto de nos desesperarmos? Por que nós conseguimos perceber que, nossa, realmente aquilo abriu os nossos olhos para a realidade de que esse mundo é quebrado? E por que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar que esse mundo é quebrado e fica tão agarrado nos nossos sofrimentos?
Então essa semana eu quero ver se eu gravo vídeos nesse sentido, para ajudar você que está assistindo também, entender que todos nós podemos passar pelo sofrimento, que todos nós vamos ter, mas podemos passar por esse sofrimento segurando nas mãos, ou quem sabe sendo carregado no colo por aquele que se compadece de nós, né? Então é isso, é só um pequeno comentário hoje, que Deus te abençoe e que a alegria possa raiar amanhã para você e para todos nós. Até a próxima, tchau, tchau.